eu quero mostrar agora o vídeo do Bavi. Vamos. Campeonato Baiano 2018. Sim. Antepenúltima rodada do campeonato, jogo quente, que tava provocação de todos os lados. O Vina, né? Não é Vina. Mandando, interagindo com uma página na rede social do Bahia, né? O Bahia Mil Grau. Bahia Mil Grau. Acabou fazendo uma publicação e o Vina colocou lá que domingo na casa delas, com a mãe delas, algo desse sentido aí, né? E aí, esse print rodou. Ele fez um gol de pênalti no jogo, comemorou na frente da torcida do Vitória, com a dancinha que ele fazia em todos os jogos. O Vinícius já era jurado, né? E os jogadores ficaram chateados. Teve uma confusão. Pronto. Muitas expulsões, pelo lado do Bahia, pelo lado do Vitória principalmente. E aí... Gostei da trilha. Quando o Vitória sofre o empate, o Vitória estava vencendo o jogo, quando o Vitória sofre o empate e tá com muito menos jogadores que o Bahia, acontece uma expulsão que parece provocada. E o jogo acaba, né? O jogo acaba. Vamos mostrar como é que foi esse bate-papo, esse bastidor, até essa expulsão acontecer e o jogo ser finalizado. Coloca na tela aí. Vai lá e pede ao Bruno. Pode tomar o segundo amarelo agora. Bruno. Tem que dar, quer dizer, cumprir a regra. Tem que cumprir a regra. Não, cumprir a regra. Isso. Acaba o jogo. Acabou. Acaba o jogo. Só pra deixar claro, eu tentei encaixar a versão que o Mancini falou no podcast. Fala pro Fernando Miguel fazer cera. Então a informação que eu passei foi essa. Só que não encaixa. Lógico, eu não estava lá para afirmar se ele falou isso mesmo. Mas o que me deixa mais convicto é que além dos lábios encaixarem perfeitamente, os fatos seguintes que aconteceram na partida e o gesto com a mão que o Mancini fez quando ele fala pode tomar o segundo amarelo me deixam mais convicto que minha leitura labial tá correta. Esse gesto é de um juiz dando cartão, né? Aqui tem leitura labial. Vai lá e pede ao... Absurdo isso, cara. Pode tomar o segundo amarelo agora. Eu tinha visto a cena de Brian falando, mas eu não me lembrava de ter visto isso com clareza. Ele falando pro Jailson, você vai ter que aplicar a regra. Não, o Jailson não ia tentar não dar o cartão. Não, acabou. Tipo assim, o cara me confrontou, o cara tá dizendo que é pra eu aplicar a regra. Jailson poderia até forçar a barra, tipo assim, não, peraí, vamos tentar fazer o jogo aqui, não vou te dar o cartão não, porque não vamos acabar o jogo, né? É um espetáculo, tem muita coisa envolvida aqui, calma aí. Mas quando o cara chega na sua cara e fala, você não vai aplicar a regra, não é? Então, e eu lembro desse jogo, eu tava narrando esse jogo pelo Sport TV, né? E eu lembro que o Fernando Miguel tava fazendo cera. Tinha uma falta pro Bahia, o Fernando Miguel tava no chão, caído, assim, sim, voando de um lado falta pro outro. O departamento médico tava lá, aí alguém fala, acho que foi o Brian, ou foi o Ramon que fala no ouvido dele. Tipo assim, alguma coisa aí. Na mesma hora o Fernando Miguel levanta. O Fernando Miguel levanta, depois de estar fazendo uma cera absurda. Então, tipo, o recado não foi esse. Pede Fernando Miguel fazer cera. Mas o Fernando Miguel parou de fazer cera. E aí depois aconteceu isso aí. Então... Fora que minutos antes, né, Rainan? De chamar o Ramon para dar esse recado, já existia uma movimentação, né? No banco do Vitória. Sim. O André Lima aqui já estava no banco, né? Ele vinha aqui, sempre aqui perto da minha cabine, para ouvir alguém que estava gritando do meu lado aqui na cabine de transmissão. Alguém gritava, ele entendeu, foi falar com o Mancini chamou para conversar ali o jogador. E aconteceu tudo isso. A única coisa que a gente não sabe até hoje é de onde partiu isso, né? Se foi um comum acordo com a diretoria, por exemplo, né? Não, beleza, estamos de acordo, vamos acabar o jogo. Ou se foi a decisão do próprio Mancini e ele, né, acabou assumindo isso internamente ou não. Mas tá aí, a leitura labial de forma correta agora, né? Anos depois, né? 2018, 25, temos quantos anos aí? 7 anos. 7 anos depois. E a repercussão foi grande, né? Depois que você colocou isso. Me pediam o tempo todo, né? Pra fazer essa leitura. E aí eu esperei o momento, assim, antes de um Bavi, pra postar. E casou com naquela momento época, em 2018, quem tocava nesse assunto, o torcedor do Vitória ficava com raiva. Sim. Aconteceu isso ou o torcedor já tá com a cabeça mais fria, já entende um pouquinho melhor o que aconteceu? Na verdade eu recebi e-mails de ameaças, xingamentos por causa disso, só que eu tentei defender a minha leitura labial no vídeo, né? Eu assisti, inclusive... Você quebra o protocolo do seu tipo de leitura, né? Você explica. Né? Eu tentei explicar, porque eu assisti o podcast do Mancini, que foi recentemente. Uhum. E aí ele fala a versão dele, mas não encaixa, entendeu? Eu falo, leitura labial não tem como ter 100% de certeza, né? Mas a gente tem a questão do contexto, a gente tem a questão da linguagem corporal, né? Inclusive eu falo,
Porque a gente não tá lá, né? A gente não tá do lado do jogador. Quando não vaza áudio, que nesse caso não vazou áudio até onde eu sei, e quando a gente não tá lá, né, a gente faz, além da leitura na boca, a gente faz a leitura do contexto das cenas e a questão corporal. Esse fato da mão foi o que, me deu muita certeza que minha leitura labial estava correta. Olha lá, mão. Esse fator é decisivo. Foi bem no momento que a leitura labial encaixou. Quem acompanha Pode futebol, dar o quem cartão. joga bola, quem sabe acompanha futebol, né? Que esse é um gesto para cartão, né? Nosso corpo fala muito. Assim como a gente faz isso para outras coisas, para beber água, por exemplo, né? Às vezes a gente faz um gesto, né? A gente gesticula o tempo todo, como a gente tá falando, né? Você tenta esconder de qualquer jeito, mas o corpo entrega, pô. São anos. Imagina, o Mancini tem quantos? 54 anos, 55? São 55 anos fazendo esse gesto aí pra cartão. Não tem. Quando fala, quando a mente pensa, a mão vai e faz também. Eu queria entender porque o Mancini não falou realmente, né? Não, eu falei assim, pra encaixar na boca, entendeu? E eu não achei nada ele falando sobre isso. Pô. Aí, ó, o Fabiano Ferreira tá aqui perguntando, pra que isso? Pra que mostrar esse vídeo? A gente tá mostrando o trabalho do Veloso, né? Um cara aqui da nossa terra, da Bahia, que tá bombando aí nas redes sociais. 400 mil seguidores, amigo, fazendo esse trabalho top aí. 10 horas que ele leva pra gravar uma parada dessa, então tem que valorizar. O Jean Borges, assim, disse, vamos fugir. Aliás, vamos lá, a partir deste episódio que o apelido do Vitória, né, passou a ser Galinha por conta do filme Fuga das Galinhas, né? O Rodrigo Bispo botou aqui o clássico, A Fuga das Galinhas. Que o Vitória estava fugindo do jogo e aí ficou o Fuga das Galinhas, né? E era tudo que o torcedor do Vitória não queria, porque só tinha um apelido pejorativo, ao contrário, né? Era a Sardinha por conta de Joel Santana lá e o Bahia estava procurando algum motivo para trazer algo, né, que batesse de frente. E aí casou perfeitamente, meus amigos. Zé do Radinho sempre esteve certo. É máfia, família. Vitor Natan botou aqui. Bruno Trinchão, mandei mensagem pro Gustavo Machado pedindo a leitura labial do Bavi da Paz e o cara nem respondeu. Isso há 2 anos. Olha aí. Mas o cara aqui da nossa terra fez, que tá por dentro do assunto, né? O Isaías Silva, obrigado Mancini. Esse jogo só mostrou o tamanho das galinhas, olha aí. Léo Figueiredo, aí foi a Fuga das Galinhas 2. 2? Teve um, foi? Um foi o filme original. Ah, sim. Que ele tá falando aqui, né? Eu pensei que teve outro episódio da Vitória.